para gravar aqui, para a gente poder estar juntos aqui. Eu queria pedir para a irmã Andréia. Andréia, você pode orar por nós, Andréia? Posso sim. Amado Deus, amado Jesus, amado Espírito Santo, entramos em tua presença, Senhor, para te agradecer pelo dia de hoje, Senhor, Amém. pelas bênçãos que tu derramaste sobre nossa vida. Quero te pedir nessa noite, Senhor, que tu abençoe cada um que está neste grupo, nessa aula, nessa noite, com todas as sortes de bênção vindo diretamente do teu trono. Que tu nos guarde, que tu nos proteja, Senhor, que neste momento haja um silêncio para o inimigo, Senhor, e que tu abra os ouvidos para que a gente possa ouvir a tua voz. Sim, Ô Pai, Deus. obrigada por este tempo, Senhor, com este povo maravilhoso. E que tu cubra o pastor Beethoven, a Gláucia, Prômila e toda a equipe que está lá na Jordânia, Senhor. Com todo o seu amor, Senhor. Guarde eles naquele lugar, Senhor, para que eles possam estar fazendo a tua vontade. Quero te agradecer, Senhor, por ter a oportunidade de estar aprendendo cada vez mais de ti nesta escola. Pai, supra a necessidade de todos aqueles que têm necessidades, Pai. Da parte de doenças, da parte espiritual, Senhor. Supre, Senhor. Eu sei que tu tem olhado para nós, Senhor, e tem nos cuidado e tem nos guardado neste tempo. Quero te agradecer, Senhor, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Obrigado, André, que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Amém. Vou aparecer aí, viu, André? Você me espere aí. Pois é, quando? Vou te fazer a surpresa. Tem que avisar. Seu som caiu. Ai, não vai dizer que eu estava orando com o som fechado. Não, orou tranquilo, estava aberto. Não, o Senhor me abençoou com um carro. Aí, se o senhor vier até Santa Catarina, eu posso ir lá lhe ver em Santa Catarina. Ok, que bênção, glória a Deus. Uhum. Amém. Amém, irmãos, irmãs. Igreja do Senhor Jesus, vamos continuar a nossa aula. Nós começamos a falar na aula passada acerca de batalha espiritual, né? Só que, às vezes, a gente tem na nossa mente, às vezes a gente entende que batalha espiritual é, às vezes, só tratar da realidade dos seres espirituais, né? Tanto anjos quanto anjos caídos, demônios, conhecer os seus nomes, as suas características, conhecer a ação de cada um deles, a, a formação deles, né? O Edagmar, a paz. E batalha espiritual não é só isso, né? É isso, porém não se resume só a essa questão do conhecimento do mundo espiritual, né? Do lado, tanto do lado do Senhor em relação a anjos, em relação aos seres espirituais, aos querubins, aos serafins, a ação do próprio Senhor, Jesus, a ação do Espírito Santo no mundo espiritual. Não se trata só disso, né? Mas se trata disso também. Dentro da batalha espiritual a nível pessoal, dentro da batalha espiritual a nível pessoal, eu queria destacar um lado, né, que eu gosto de trabalhar, que é o lado justamente dessa questão nossa, da nossa carne, das nossas vontades, da nossa, da nossa vontade, da nossa carne, da nossa personalidade, porque tem muito a ver em relação à questão da batalha espiritual. Porque a batalha espiritual a nível pessoal, lógico, né, já está praticamente no anunciado do estudo, né, já fala do que se trata. É uma batalha onde envolve não só os seres espirituais, mas também
nos envolve diretamente. Então, a gente seria muito negligente se a gente fosse trabalhar a batalha espiritual a nível pessoal, falando só de um lado da questão, que é o lado, digamos assim, espiritual. A gente fosse tratar só da ação dos demônios, como eles agem, como eles atuam, como eles manipulam, quais são as principais estratégias de Satanás, o que é que eles podem fazer, o que não podem fazer, o limite que eles, até onde eles podem ir. Tudo isso está na Bíblia, viu, gente? Tudo isso está na Bíblia. O Senhor revela não só na palavra dele, o Senhor revela não só a natureza de Deus e a ação dele, mas também ele revela a ação do inimigo e a natureza do inimigo também. Então, tudo isso está descrito na Bíblia, é só a gente, com muita atenção, a gente procurando, a gente estudando, que a gente vai enxergando alguns textos que falam claramente a ação do inimigo, como ele age, até onde ele pode ir. Mas, por outro lado, se a gente fosse ficar só nesses assuntos, a gente iria esquecer uma outra parte muito importante, que é a nossa responsabilidade em relação ao mundo e em relação às coisas espirituais também. Nós estamos diretamente envolvidos nessa batalha. Nós não somos um ser que fica à parte, que fica isolado. Não, nós estamos diretamente envolvidos nessa batalha. Nós fazemos parte desse conflito que existe no mundo, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Então, é importante que a gente também estude o lado que diz respeito a nós, que é o nosso posicionamento. Porque não adianta eu estudar as questões espirituais e como os demônios agem, qual é o nome de cada um, as características de cada um, qual a área de atuação de cada um deles, se eu não entender que eu também tenho uma responsabilidade em relação a tudo isso aí. E o meu posicionamento ele vai fazer uma diferença muito grande em relação a esse conflito. Diretamente falando, o meu posicionamento ele vai influenciar tanto positivamente quanto negativamente dentro das ações desses seres espirituais, tanto dos seres espirituais da parte de Deus quanto dos seres espirituais da parte do diabo, né, da parte de Satanás. Então, a gente poderia separar um momento, um dia lá para frente, né? Futuramente, daí a gente vai pegar só essa parte espiritual e a gente vai estudar, ver sobre isso. Mas, para começar, eu gosto sempre de trabalhar esse lado nosso, né? O nosso posicionamento, o nosso entendimento, a nossa postura, as armas pessoais que a gente precisa conhecer para poder nós estarmos firmes diante do conflito que a gente vive no dia a dia, né? Então, eu creio que vai ser de grande valia para nós a gente continuar dentro dessa, digamos assim, dessa linha de estudo da batalha espiritual, que é difícil a gente ver algo assim em relação a isso, né? Que trata a batalha espiritual mais do lado nosso, do lado do ser humano, as questões humanas que são muito importantes a gente conhecer e saber como se movimentar dentro do mundo espiritual. Vamos lá. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o nosso coração, sobre o nosso coração. Esse tópico do conhecendo o nosso coração, se você quiser escrever alguma coisa, seria mais ou menos esse o tema, né? Conhecendo o nosso coração, conhecendo o nosso interior. Porque Satanás, ele, na verdade, ele
ele não tem autoridade para tocar em nós. Ele não pode, de forma nenhuma. Ele só vai ter essa autorização quando nós próprios nós dermos essa autorização, através de pecado, através de fragilidades da nossa alma. Então, isso pode permitir uma ação direta dos seres espirituais na nossa vida. Tá? Eu queria começar o estudo lendo um texto da palavra, que está em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Tá? Provérbios 4, versículo 23, que diz assim: sobretudo, quer dizer, acima de tudo, né? Ou de forma mais clara, a gente pode ler esse texto falando assim: a coisa mais importante que você tem que guardar, acima de todas as coisas, é o teu coração. Por quê? O próprio texto responde: porque dele procede as fontes da vida. Então, esse texto eu vou pegar como base para que a gente venha estudar em relação a uma área de fragilidade, mas também uma área de fortaleza na nossa vida, que é o nosso coração. Ok? Então, eu queria começar a trabalhar hoje a nossa aula em relação a isso, usando esse texto como base principal. Aqui a gente vê uma advertência do Senhor muito clara e também assim muito expressa para nós, né? Acima de todas as coisas, a coisa mais importante que você deve preservar, que você deve guardar, é o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Não fala fonte no singular, mas fala fontes da vida. Vamos lá. A Bíblia trata o coração como sendo o órgão responsável pelo centro emocional do homem, quer dizer, a sede da nossa alma. Como sede da nossa alma, nele contém os desejos do homem, seus sentimentos, vontade, emoção, motivação e todas as outras coisas que diz relativa às nossas ações, às nossas atitudes. Eu costumo falar assim, que Satanás, ele nos pega nas nossas reações. Ele arma um cenário, ele joga para nós e para ver como é que a gente vai reagir diante daquela ação, né? Diante daquela circunstância. Ele cria todo o ambiente, todo um cenário, ele prepara tudo e põe em prática. E dependendo das nossas reações, né, a gente pode permitir com que haja uma influência maior dele na nossa vida ou não. Vai depender muito das nossas reações. Vamos lá. Toda essa estrutura emocional que a gente tem, quem pode falar muito bem sobre isso é a Lindsay, mas vamos caminhando dentro daquilo que a gente consegue falar em relação à estrutura humana, que é muito complicada, né? A gente é muito complicado, né? Então, não é fácil não, a gente traçar um perfil, uma linha em relação a nós, as pessoas, porque cada pessoa é um universo, né, de sentimento, de emoção, de vontade, de desejo. Então, é muito complicado a gente traçar uma linha, mas vamos caminhando aqui. Bom, toda essa estrutura, né, que a gente que nós somos, né, como pessoa, essa estrutura emocional contida dentro do nosso coração, tem um impacto maravilhoso na nossa vida, né, como um todo, afetando positivamente ou não a nossa vida, o nosso futuro
e o ambiente que a gente está vivendo, a nossa casa, a nossa família. Bom, esse impacto, né, ou esse choque que a gente vive, ou essa manifestação nossa, né, das nossas reações, às vezes a gente acorda zangado, às vezes a gente acorda triste, às vezes a gente acorda 380, né? Cheio de energia, às vezes a gente quase não acorda, né? Para sair da cama é uma luta, parece que o cobertor assim pesa 1 tonelada, né? Então, isso aí ele reflete diretamente em todo o cotidiano nosso, todo ser, tanto no lado físico quanto do lado espiritual. Aí a gente vai para o coração. Um coração não tratado, ou que tem uma vida de dependência, quando eu falar coração, estou falando de sentimentos, emoções e vontades, tá? Não estou falando do coração como um órgão físico só. Eu estou falando do coração como a Bíblia fala do coração, tá? Que é a sede da nossa alma. Então, um coração não tratado, ou o emocional não tratado, ele acarreta uma série de consequências, de perdas e roubos na nossa vida. Podemos ver doenças, problemas hormonais, distorção da realidade, inversão de valores, tudo fruto de um coração ferido, machucado, né? Ou sem uma estrutura, né? Com uma formação, com uma má formação. Então, acarreta ou produz na nossa vida uma série de deformidades. Tratar o coração, muitas das vezes, não é você anular a sua alma. Tratar o coração da pessoa não é você querer aniquilar os teus sentimentos, tá? Não é você, digamos assim, não viver as tuas emoções. Existem emoções na nossa vida que elas são saudáveis, né? Por exemplo, a ansiedade. Vamos pegar a ansiedade como exemplo. Existe um nível de ansiedade na nossa vida que é saudável. É aquele nível de ansiedade que a gente deseja, que a gente espera. Por exemplo, quando vai chegar o seu aniversário, ou quando vai chegar uma viagem, quando você vai encontrar uma pessoa que você deseja encontrar há muito tempo, quando você vai visitar um familiar. Nesse contexto, onde você fica ansioso para ver, existe um nível dentro dessa vivência aí que é saudável. Você fica desejando, você fica ansiando para chegar aquele dia, para você encontrar aquela pessoa, ou para você ir para determinado local, você fazer uma determinada viagem. Né? A Cláudia está vindo para cá dia 6, né? E ela está conversando comigo agora há pouco, né? Que ela não espera o momento de chegar o dia 7. É uma ansiedade, só que é uma ansiedade dentro de um nível saudável. Não é aquela ansiedade que rouba o teu sono, não é a ansiedade que prejudica, que você fica preocupado, que você fica mal, com dor de cabeça, não. É uma ansiedade que te traz alegria, que te dá prazer. Então, nós somos formados por emoções e sentimentos. Só que, na nossa caminhada, na nossa vida, nós fomos feridos de muitas formas. E essas feridas ou roubaram parte desses sentimentos, ou injetaram algo a mais que distorceu ou tirou, digamos assim, do nível aquilo que seria bom para nós viver. Por exemplo, o medo, um outro sentimento que a gente vive, que a gente convive no nosso dia a dia. Dentro de um determinado limite, ele é bom. Né?
eu me lembro que eu tinha medo de me envolver com droga, porque eu tinha medo de quem usava droga, porque eu vi algumas cenas uma vez e isso me deixou com medo. Então, esse medo evitou que eu entrasse para provar ou alguma coisa assim. Então, foi um nível dentro desse mundo que, de certa forma, me fez bem. Então, assim, a gente precisa entender muito bem a nossa estrutura humana, porque às vezes a gente acha que nós somos só espirituais, que a gente não pode chorar, que a gente não pode ficar triste, que a gente não pode ter sentimentos elevados demais, que a gente está sendo carnal. Isso foi um ensinamento que talvez alguns de nós recebemos, e isso trouxe para nós um peso de querer sempre andar numa estrutura ou num nível de aparência que eu não posso chorar na frente das pessoas, que eu não posso demonstrar medo, que eu não posso demonstrar uma ansiedade, porque foi criado, muitas das vezes, para nós, como uma doutrina, um ensino, de que o crente ele não passa por problemas, de que o crente não passa por situações de dificuldade, de que o cristão ele não pode viver momentos em sua vida que sejam difíceis, ele não pode demonstrar, principalmente na vida dos pastores e líderes. Isso gerou esse tipo de doutrina, esse tipo de ensino, gerou muitas feridas. E até hoje gera muitas feridas na vida de cristãos, englobando todo mundo, tanto líderes quanto liderados. Só que isso gerou assim um, des, um des, né, desnível, como é que seria essa palavra? Des, ai, o des, me ajuda aí, gente, por favor. Desnível. Desequilíbrio, desnível. Isso aí, um desnível, um desequilíbrio, né? Dentro da nossa formação, dentro da nossa vida como cristão. Se a gente fosse pegar a vida de Davi, vamos ver aqui, as lutas espirituais e emocionais que Davi viveu. Muitas das vezes, Davi é pego por uma depressão profunda, onde ele clamava a morte para ele. Paulo, também em momentos a gente vê que Paulo ele passava por situações de extrema luta emocional. E outros, né, que a gente vai ver na Bíblia, Moisés, então, durante os 40 anos de peregrinação aqui pela Jordânia, pela Arábia, ele entrou em lutas emocionais profundas. E todas as outras pessoas também, né? Jeremias, esse daí só vivia chorando, né? Triste e depressivo pela situação que ele via as pessoas, né? O povo de Israel, o pecado, a opressão, os religiosos em cima dele, o acusando todo o tempo. Então ele vivia debaixo de uma pressão emocional altíssima. Jesus, então, esse aí a gente nem fala. Né? Porque a própria Bíblia em Isaías fala que ele era um homem de dores. E não era só dor física, não era dor emocional. E a gente precisa entender que nós temos uma alma e essa alma ela se move. Vai ter dias que nós estamos bem, vai ter dias que nós não estamos muito legais. A gente precisa entender isso. A gente precisa conhecer
essa questão da nossa alma, para que a gente não possa trazer mais um peso sobre nós de que o cristão tem que estar o tempo todo assim, ó, uau, a gente vai ter momento que a gente vai estar embaixo. Porém, a gente estando lá em cima, ou a gente estando lá embaixo, Deus está junto conosco. Salmo 139 fala isso. Eu queria que a gente abrisse no Salmo 139, para a gente ler um trecho dele. Eu sei que vocês já leram. Aqui nós temos pastores e pastoras, evangelistas, mestres, e talvez seja um tema muito comum a gente, do que nós estamos falando. Mas é bom a gente sempre estar lembrando, eu sempre procuro estar lembrando disso, né? Está trazendo à minha mente de que nós temos fragilidades emocionais, eu tenho fragilidade emocional, e se eu não me cercar dos cuidados de Deus, o inimigo pode se aproveitar dessas fragilidades emocionais que eu tenho e que ele conhece muito bem, muito melhor do que eu. Satanás, ele conhece muito bem isso. E ele vai se aproveitar de tudo. Ele é desonesto, ele não tem caráter, ele não tem bondade, ele não tem misericórdia. Então, ele vai se aproveitar de tudo que ele puder para tentar me ferir mais, para tentar me destruir mais, né? Então, sabendo dessas fragilidades emocionais que eu tenho, eu não vou ficar olhando para elas, eu vou procurar me guardar, eu vou procurar na palavra ou em Deus me fortalecer nessas áreas que eu sei que tenho fragilidades, para quando o inimigo vier contra mim nessas áreas, que é justamente lá que ele vai atacar, eu possa estar resistindo. Isso é a batalha espiritual a nível pessoal, tá? Isso entra isso daí também. Vamos lá. Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando eu me assento, quando eu me levanto, e de longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Ainda que a palavra não me chegou à língua, tu, ó Senhor, já a conhece toda. Tu me cerca por diante, por detrás, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da sua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, depressão, tá? Depressão, lá tu estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao meu redor se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. E as trevas e a luz para ti são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior. Tu me criaste no seio da minha mãe. Graça te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso tu me formaste. E as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. E aí ele vai descrevendo que o Senhor conhece a vida dele também, e que por mais que ele esteja no mais profundo abismo, ali o Senhor vai estar junto com ele. Isso nós precisamos entender, que por mais que a gente esteja vivendo um abismo, esteja num abismo por uma circunstância que veio contra nós, e como ser humanos nós não tivemos condições de reagir ou nos posicionar por N situações. Isso não quer dizer que você é menos crente. Isso não quer dizer que você é fraco. Isso quer dizer que você é humano. E que existem ações espirituais
que podem sim sobrepujar a nossa força humana. Porém, não sobrepuja a força de Deus. Nem rouba o lugar de Deus na nossa vida. O Senhor, ele vai estar conosco em todos os momentos e em todos os lugares que nós tivermos. A partir do momento que eu e você nós firmamos uma aliança com o Senhor, ele é fiel para cumprir a aliança dele conosco. Mesmo se eu cair no mais profundo abismo, lá o Senhor está. Se eu me detenho nos confins dos mares, o Senhor vai estar lá comigo. Se eu tomo as asas da alvorada e subo, o Senhor vai estar comigo. Então, uma das coisas que nós precisamos entender, em todo lugar e em toda situação que você tiver ou estiver vivendo, Deus está junto com você. Ele nunca te abandona. A palavra fala isso. Por mais que tua mãe ou teu pai te abandone, o Senhor jamais te abandonará. Isso é uma promessa dele. E o nosso Deus, ele não mente. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, como cristãos, uma das coisas que a gente precisa saber é essa. Conhecer a personalidade de Deus, para nós, é uma arma de defesa. Porque o inimigo ele vai falar no nosso coração que nós estamos sós. Quantas vezes eu não ouvi Satanás falar que eu estava só? Não tinha ninguém. Só que, a partir do momento que eu conheço que o meu Deus está lá comigo, eu tenho uma arma de defesa. O inimigo vai trazer as mentiras dele, porque é próprio dele mentir. As ameaças dele, porque é próprio de Satanás ameaçar. Agora eu preciso trazer a lembrança, a memória, aquilo que me traz esperança, que são essas promessas de Deus para a minha vida. E o conhecimento da palavra acerca do amor de Deus em relação ou em detrimento às fraquezas humanas, eu preciso saber que não muda. O amor de Deus por mim, em detrimento às minhas fraquezas, ele não vai mudar. Deus não vai me amar menos porque eu caí. Porque eu me deixei ser pego por uma depressão. Porque eu deixei ser pego por uma tristeza. Porque eu deixei ser pego por uma ação gerada no meu emocional que Satanás aproveitou ali e me feriu. Deus não vai deixar de me amar ou vai me amar menos por me ver chorar todos os dias. Pelo contrário, né? Ele não só conhece o teu coração, como ele te formou e sabe toda a tua estrutura. Ele sabe até onde você suporta. E ele vai estar com você em todos esses momentos. Isso é uma arma de defesa para minha alma. Eu preciso trazer isso para mim como uma verdade. Vamos lá. Tratar o coração não significa anular nossa alma. Eu estava falando sobre isso. Ah, não, eu não posso chorar, eu não posso me entristecer, porque eu sou crente. E crente não chora, crente não fica triste, crente não crente tem que estar o tempo todo feliz, alegre, satisfeito, pulando de alegria. Eu não concordo muito com isso, não. Vai ter momentos que eu vou estar triste, vai ter momentos que quem convive comigo, percebe, porque assim, é difícil de eu tentar disfarçar o que eu estou sentindo. Vai ter momentos que a Cláudia está vindo para cá, vai passar 20 dias aqui. Vai ter momento que, não sei, talvez um dia aí, por alguma situação, eu vou estar triste, né? Algum acontecimento, ou familiar, ou aqui das meninas, ou alguma coisa em relação, sei lá, vai me abater, vai me deixar triste. Mas isso não quer dizer que eu sou menos crente.
porque naquele dia eu não estou... A alegria do Senhor, a nossa força e aquela festa toda. Eu vou estar mais calado. Geralmente, quando eu fico triste, eu fico calado. Quem me conhece já sabe. Eu fico quieto, eu me isolo, eu venho para cá, ou então eu vou lá para a cozinha, lá para o cantinho, e fico lá calado, ou então saio para dar uma volta. E aí, nessa volta, nesse tempo aqui, eu vou chorar, eu vou ler a Bíblia, eu vou conversar com o Senhor aqui, para tentar sair daquilo dali. Porque, às vezes, essas ações espirituais geradas no nosso coração, elas são muito fortes. Muito forte. Só que isso não anula a tua filiação. Você não vai deixar de ser filho por causa disso. E é aí que eu preciso me fortalecer em Deus. É aí que eu preciso me posicionar no Senhor. Vovó não pode comer nada que vocês querem, não. Então, uma das coisas que a gente precisa buscar é isso daí. Vamos lá. Não podemos... a gente precisa entender isso aí, tá? Eu não posso anular a minha alma. Eu não posso. Eu tenho sentimentos, eu tenho emoções, eu tenho vontades. O que eu tenho que fazer é alinhar os meus sentimentos, as minhas emoções e as minhas vontades com o Senhor. Amém? Até aí tá tudo certo, gente? Ok ou não? Fala aí alguma coisa. Tá tudo certo? Então vamos continuar. Depois, se vocês tiverem algumas perguntas, alguma dúvida, ou você manda por aqui, ou manda no WhatsApp, eu vou deixar o grupo da escola, do curso aberto, tá? E eu vou dormir, amanhã eu respondo, tá bom? Porque aqui é tarde e amanhã a gente vai sair com a equipe lá para uma igreja nova aqui na Jordânia. A gente vai ter uma tarde lá com os adolescentes, então amanhã eu respondo, mas eu vou deixar o grupo aberto, tá bom? Vamos lá. Então, é isso. A gente tem que pegar as nossas emoções, vontades e sentimentos e aliar com os sentimentos, a vontade e as emoções do Senhor. Ok? E não tentar anular a nossa alma. Não tentar anular os nossos sentimentos nem as nossas emoções. Ok? Vamos lá. Assim como a costa anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia pela tua presença, Senhor. A minha alma tem sede do Deus vivo. Salmo 42, né? A palavra nos revela que temos fontes dentro de nós, pois do nosso interior fluirão rios de água viva que jorrarão para a vida eterna. Em João 7. Essas fontes, descritas também no texto de Provérbios 4, 23, essas fontes ou rios são manifestações do Espírito de Deus na nossa vida, que estão em nós, ok? Vamos lá, eu vou parar bem aqui para tentar explicar isso daqui. Satanás, como eu falei no início, ele vai armar toda uma estrutura, ele vai armar todo um cenário, ele vai contratar os empregados dele, né, para poder fazer com que aquilo dali pareça muito real. Então, ele vai usar pessoas, ele vai usar N coisas e N situações para te impressionar, para gerar medo, para tentar aflorar os nossos sentimentos além daquilo que é saudável, ok? Então, ele vai vir com tudo isso, com essas armas que ele tem e tal, com aquelas ameaças que é comum de Satanás, e ele joga sobre nós. E aí ele espera uma reação. Nossa, se eu estou fragilizado, provavelmente eu vou reagir nas minhas emoções, como a gente costuma dizer, na carne.
né? A linguagem evangeliquez, né? Vai reagir na carne. Se eu estou um pouco mais fortalecido, guardado em Deus, eu vou reagir no Espírito. E aí, quando eu reajo no Espírito, aí ele não tem como me alcançar. As armas que ele usou não vai alcançar o objetivo que ele queria alcançar, que era me tirar do centro ou da vontade ou da posição de Deus, que Deus tem para mim e que eu me coloquei. Então, basicamente é isso. A gente podia fechar aqui colocando que basicamente essa, digamos assim, é a estrutura da batalha espiritual a nível pessoal, ok? Então, eu preciso procurar me fortalecer no Senhor, nos princípios dele, nas verdades dele, entrar em sintonia com o Espírito Santo diariamente, através da oração, através do jejum, através das práticas espirituais que a gente conhece, que a gente já faz. Isso diariamente. Né? Orar mais, ter mais comunhão com o Senhor, adorar o Senhor e buscar isso. Não tem, dentro do nível espiritual, não tem outra coisa que a gente faça. Promessa não funciona não, viu, gente? Promessa não funciona. Não adianta carregar santo, pendurar cruzinha. Não adianta. Já fiz isso há muito tempo atrás, não deu certo. Né? Paguei muito mico subindo lá para a estátua de Padre Cícero, voltando a pé, de joelho, com a pedra na cabeça. Fiz tudo que você imaginar. Só paguei mico grande. Né? O que funciona é a gente dobrar o joelho no chão, ler a palavra, declarar a palavra sobre a nossa vida, ter o nosso tempo de oração, ter o nosso tempo de adoração ao Senhor. E isso o Senhor vai tratando de nós, o Senhor vai nos fortalecendo. Confissão, arrependimento, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece acerca do nosso posicionamento em Deus. Ok? Aqui tem pastores. Eu estou dando aula assim para um monte de gente que já sabe de tudo isso. A gente, digamos assim, a gente está fazendo uma revisão, ok? Dos fundamentos da batalha espiritual para a nossa vida. Então, vamos lá. Essa manifestação do Espírito de Deus na nossa vida, ela que vai nos ajudar a nos manter firmes dentro do propósito que Deus tem para nós. Sabendo que o inimigo ele não vai parar os ataques dele, tá bom? Ele não tem misericórdia. Ele não vai esperar, não, vou dar uma pausa agora para o Beethoven descansar, vou dar uma pausa para a Luciana se fortalecer. Não, ele não vai fazer isso, não. Não espere que ele vá ter pena de você, não. Ele vai para cima com tudo. Ele vai para cima com tudo. Ele não tem misericórdia, gente. Então, não espere, né, que, não, agora vai dar uma pausa, eu vou me fortalecer. Não vai se fortalecer, não, ele não vai dar pausa, não vai dar trégua. Eu tenho que me virar nos 30 e entrar em Deus. Eu tenho que virar dos 30 e entrar em Deus. Não tem como, né? Não dá. Dessa forma não funciona. Não, vou esperar um pouquinho, vou dar um tempo, eu vou dar um tempo aqui de ler a palavra, eu vou dar um tempo de orar, eu vou dar um tempo. Não, eu não vou. Eu vou dar um tempo, eu vou descansar agora. Não faça isso, isso é suicídio. Isso é suicídio. Não deixe de orar, não deixe de ler a Bíblia, não deixe de adorar. Mas eu não estou tintindo nada. Vocês sabem a história do pintinho, né? O pintinho não tintia as pernas, não tintia as asas, não tintia nada, né? Depois eu conto essa piadinha. Mas vamos lá. Então, não pare de orar, não pare de adorar, não pare de ler a palavra, porque é tudo o que ele precisa para acabar com você.
mesmo sem vontade, leia. Mesmo com sua mente, tente ler um versículo, 2 versículos, 3. Eu não consigo adorar, não estou sentindo nada. Você não precisa sentir nada. Você não precisa sentir nada. Continue adorando. Ah, mas se eu começar a adorar, eu começo a chorar. É com lágrima mesmo. Vamos adorando, chorando. Talvez você não vai conseguir mais nem orar, só chorar. Então, chore. Chore. Deixa suas lágrimas cair, chore para o Senhor, chore para Ele, mas não pare, não pare a sua busca. Não pare de alcançar Ele, não pare de buscar o posicionamento, o local que você tem no Senhor. Vai ser difícil, mas eu te garanto que vai ser pior se você parar. Talvez você nunca mais consiga voltar para o caminho. Ele não tem, mais uma vez, ele não tem misericórdia. Então, é como eu costumo dizer, ou você bate ou você apanha. Não tem trégua, né? É uma guerra muito terrível. A guerra espiritual a nível pessoal é algo muito, muito violento. Eu vou dizer essa palavra, né? É algo muito violento. A gente não tem nem noção do que acontece ao nosso redor. Se o Senhor nos permitir que os nossos olhos espirituais fossem abertos 100%, eu acho que a gente infartava de ver a violência no mundo espiritual, dos demônios para tentar nos destruir. Acabar mesmo. Satanás não veio para jogar uma seta de dor de cabeça em você, não. Não, ele não veio para fazer isso. Ah, pastor, ora por mim que Satanás está me atacando, só vive com dor de cabeça. Isso é um resquício só. Se ele pudesse, ele mataria você. Não ia jogar uma dor de cabeça, não. Uma vez, ah, Jesus, no início, né, do meu ministério, nesse dia, eu estava bem chateado, né? Tinha acontecido alguma coisa, eu estava sem paciência. E eu conto essa história, gente, vocês vão me achar meio maluco, viu? Mas eu vou contar assim mesmo. Talvez na próxima aula esteja só um 10, um 2 aqui, depois que eu vou dar essa história. Mas naquele dia eu estava bem chateado, eu estava sem paciência nenhuma. E chegou uma pessoa para orar, falou assim, pastor, eu queria que você orasse por mim. E naquele dia eu estava assim, né, uma pilha. E aí eu falei, o que foi, minha irmã? Ela falou, pastor, eu estou com dor de cabeça. Eu falei, minha irmã, você toma um melhoral, você toma um remédio e você vá para casa, minha irmã, porque hoje eu não vou orar por dor de cabeça de ninguém, não. Então você toma um remédio e vá para casa. Gente, eu estava tão... porque... Ah, agora eu lembrei porque é que estava, mas não vem ao caso, não. Mas assim, às vezes a gente se deixa abater por coisas tão pequenas na nossa vida e Satanás quer destruir você. E eu preciso entender que ou eu me posiciono e entro nessa luta junto com o Senhor para vencer, ou se eu baixar um pouco a guarda, pensar em desistir, é assim, é a minha sentença de morte. Então, a gente não pode, nessa batalha pessoal nossa, nessa luta espiritual é nossa, não deixe que Satanás venha colocar sentimentos no teu coração de desistência ou abandono. Não permita. Lute com todas as suas forças. Amém? Peça ajuda. Lute com tudo que você puder. Vá, não abra mão.
Não permita isso. Amém? Porque é uma luta muito intensa, é uma luta muito violenta. Dentro da batalha espiritual, o nível de guerra mais alto é o pessoal. Não é o nível de nações, não é o nível cósmico, não é de trono, de altares e tal. Não é isso. A batalha espiritual a nível pessoal é o nível mais alto e mais intenso de batalha. É algo que foge do nosso entendimento. Então é muito importante que eu e você, a gente saiba disso. Nós estamos vivendo dentro de um confronto que é violento. E eu não posso me dar o luxo de tirar férias. Não posso. Não posso me dar o luxo de tirar férias de Deus ou das coisas do Senhor, das minhas práticas espirituais. De jeito nenhum. Eu não posso. Eu tenho que me agarrar com todas as minhas forças e com aquilo que eu precisar fazer para continuar firme nos propósitos do Senhor, nas minhas práticas espirituais. Mesmo que eu ache que não está valendo de nada, mas eu não posso abrir mão disso. Digamos assim, são as únicas coisas que vai me fazer me manter vivo, em pé, diante das circunstâncias. E quando eu estou falando vivo, vivo mesmo, tá? Vivo mesmo, porque o inimigo ele não quer, como eu falei, gerar uma dor de cabeça, uma dor de barriga, dor nas costas. Isso aí é só os resquícios do que ele quer fazer. Assim, uma faísca. O que ele pretende mesmo é nos destruir, é nos matar, literalmente. Então, eu não posso achar que isso é uma guerrinha que... Não, não, nós estamos enfrentando algo muito violento. E eu preciso me agarrar a tudo que eu tenho. Ao conhecimento do Senhor, a jejum, a oração e, e manter firme, me manter firme. E o Senhor é fiel para nos socorrer. O Senhor é fiel para nos ajudar nos momentos de dificuldade. O Senhor, ele é poderoso. E ele vem ao nosso socorro. Ele não vai deixar você lutar sozinho. Mas eu tenho uma responsabilidade também. Eu tenho um posicionamento. É algo muito violento, gente, do que a gente está falando aqui. E eu estou falando disso daí porque eu já passei, já falei com a pastora, já dei parte do meu testemunho para algumas pessoas aqui. Foram 6 anos de depressão. 6 anos. E, assim, foi em todas as áreas da minha vida. Em todas as áreas que você imaginar. Tudo. Ao mesmo tempo. E foi assim. Num dia eu estava bem. Tudo organizado. Tudo bem. Ministério, casamento, finanças. Não tinha nenhum problema. No outro dia, não tinha mais nada. Não foi paulatinamente. Não foi uma questão de aconteceu um problema aqui financeiro, ou aconteceu uma dificuldade aqui, e depois, daqui a uns meses, aquilo dali combinou outra coisa. Não, foi assim, ó, tudo de uma vez. E foi muito difícil. Foi muito difícil. E se não fosse a misericórdia de Deus na minha vida, não estava aqui de jeito nenhum. E nem estava mais no ministério. Isso daí eu garanto para vocês. Então, sobre batalha espiritual a nível pessoal, eu sei do que eu estou falando.
que eu já vivi na pele. Muitas coisas. E é muito importante que a gente não abra mão das práticas espirituais. Não pare de orar. Mesmo que você não sinta nada, como eu já falei. Não pare de ler a palavra. Não pare de adorar. Não pare. Vai com choro mesmo. Vai com lágrimas mesmo. Mas não pare. Porque o inferno todo está esperando você parar. Então, vamos respirar e vamos lutar. O Senhor é contigo. O Senhor é a tua força. O Senhor é o teu esconderijo. O Senhor te fortalece. Vamos lá. Vamos caminhando. Um dia de cada vez. Vamos vencendo. Em nome de Jesus. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Vamos continuar aqui. Ok? O primeiro escudo, a primeira, digamos assim, nível de proteção para a nossa vida é a verdade. O princípio da luz, o princípio da verdade. O escudo sobre o nosso coração. João 3, João capítulo 3, versículo 19 a 21. Deixa eu ler aqui para vocês. Deixa que horas tem, gente. Faltando um pouco tempo. João 3, 19 a 21. João 3, 19 a 21. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz a fim de não serem arguídos as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Bom, o princípio da luz da verdade. Se buscarmos cura para alguma área da nossa vida, uma das primeiras coisas que precisamos fazer é reconhecer que estamos enfermos, reconhecer que precisamos de cura. É algo, muitas das vezes, muito difícil para nós. Reconhecer que nós precisamos de ajuda. O orgulho, às vezes o título atrapalha muito, porque, como falei no início, né? Muitos acham que pastores não ficam doentes, muitos acham que pastores não entram em depressão, não ficam com nenhum problema emocional. E isso atrapalha demais. É imposto, né, muitas das vezes, sobre nós, principalmente os líderes, de que a gente não pode demonstrar para as pessoas que nós estamos com alguma dificuldade emocional. A gente precisa estar bem o tempo todo. E isso é difícil, isso não é saudável para ninguém. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa ter na atitude é de conhecer a realidade que a gente está vivendo e confessar aquilo. Estamos precisando de ajuda. Eu preciso de ajuda em determinada área emocional, em alguma questão da minha vida, em alguma área da minha vida, eu preciso de ajuda. Isso é viver na luz. É confessar que há uma necessidade, né? Que há uma área, uma fragilidade que precisa ser tratada, precisa ser curada, que precisa de ajuda. E esse é o primeiro passo, né? É conhecer o nosso interior
e saber que aquelas áreas ali, área A, B, C, precisam ser restauradas, ou precisam ser fortalecidas. Isso vai depender do nível de trauma ou de problema que cada um esteja vivendo, né? Mas é importante reconhecer. Não é fraqueza, não, tá? É importante reconhecer. É um princípio. Então, a partir desse momento, né, esse primeiro passo, eu estou precisando de ajuda, eu quero. Aí o Senhor começa a usar os elementos que Ele vai usar para restaurar, ok? Só depois de começar a vir a luz sobre a realidade da doença, começa a possibilidade de cura. Conhecer a verdade sobre essas áreas da nossa estrutura humana é extremamente difícil, pois devemos reconhecer os nossos erros, ser sincero conosco sobre todas as nossas mazelas. Mas é necessário, e essa é a primeira parte, a palavra nos exorta a não confiar no homem, pois trazemos maldição sobre a nossa vida e sobre a vida da pessoa a qual é o nosso alvo de confiança, lá de Jeremias 17. Maldito o homem que confia no homem. Mas essa palavra deve ser usada e ministrada também diretamente a nós. A gente confiar na nossa própria estrutura. A gente lançar sobre nós todo o peso, né, de andar em verdade, de viver a verdade sem vacilar de forma nenhuma. Então, a gente precisa entender que nós, como seres humanos, nós temos fraquezas, sim. E que eu não posso confiar na minha carne, na minha estrutura humana para me manter em pé. O que vai nos manter em pé e firmes é a palavra, é o Senhor, é a presença do Espírito Santo. Só isso que vai nos manter em pé. A partir do momento que a gente começa a reconhecer essa área que eu tô afundando nessa área, eu não tenho estrutura emocional para poder me manter aqui. Eu não posso confiar, digamos assim, na minha estrutura emocional para ficar preservado ali dos ataques de Satanás. Então, a gente precisa reconhecer que áreas da nossa vida, as áreas da nossa vida não podem ser firmadas ou baseadas na minha carne, mas sim na dependência do Senhor. Depois de reconhecer isso, a primeira coisa que a gente deve fazer é buscar auxílio, buscar ajuda. Então, reconhecer as nossas enfermidades é de extrema importância. Conhecereis a verdade, e a verdade, ela vai nos libertar. Versículo bem conhecido, João 8, né? O outro ponto, princípio da confissão diante do Senhor. 1 João 1, 9. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. E o Salmos 32 também fala sobre isso. O próximo passo é a declaração, é declarar a realidade do pecado ou a realidade da cura na nossa vida. A confissão deve ser feita após o entendimento do problema, não por manipulação ou qualquer outra forma de processo. Deve ser algo que nasce no coração do Espírito Santo, para o nosso coração. Tá? Não é algo mecânico, isso, né? Não é algo mecânico, mas é algo que deve ser gerado em Deus, através desse conhecimento da verdade e através das nossas práticas espirituais. O Espírito Santo é que convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Isso tem que vir do Espírito, porque senão, se não vier do Espírito, eu vou confessar, vou me arrepender, mas não vai haver cura. Por isso que, posteriormente, eu posso decorrer o mesmo erro e posso continuar ainda sendo frágil na mesma área que eu era frágil, porque não foi algo gerado no Espírito, foi algo gerado em mim mesmo. Quantas vezes, gente, vou falar de mim, tá? Vou falar de mim. Quantas vezes ao longo da minha vida eu não fui levado a confessar
fraquezas minhas, não pelo espírito, mas por constrangimento. No momento de uma ministração pessoal, no gabinete, eu não fui conduzido pelo espírito, eu fui conduzido pelo medo. Eu fui conduzido por uma manipulação, eu fui conduzido por uma necessidade minha de aprovação. Não foi gerado no espírito. E não teve cura. Não teve transformação. Porque o que transforma é aquilo que é gerado no espírito, pelo Espírito Santo. O que eu produzo não gera transformação em mim. Mas o que Deus produz, o que o Espírito Santo produz na minha vida, aí sim, a cura e a transformação. É Ele que convence a gente do juízo, da justiça e do pecado. Ninguém vai gerar isso no teu coração. Ninguém. Apenas o Espírito Santo de Deus. Então, muitas das vezes a gente vê pessoas participando, né, de ministrações de libertação ou cura. E em alguns casos, né, não vou generalizar, mas em alguns casos é por constrangimento, é por manipulação. Não é algo que veio do Espírito Santo, não foi gerado no Espírito Santo para a vida daquela pessoa. E aí aquilo dali tem uma duração muito curta. Então esse é um outro princípio, né, da confissão e do arrependimento no Espírito. É uma prática nossa, do Espírito Santo conosco, vindo através das nossas práticas espirituais, oração, adoração, leitura, jejum, busca de Deus. Isso são princípios de batalha espiritual a nível pessoal. Então, já são 3h09, temos 1 hora de aula, já passou um pouquinho. Eu queria parar por aqui hoje, amém? Não sei se alguém tem alguma pergunta, se alguém tem alguma colocação. Se você quiser perguntar, mas não quer perguntar aqui, manda uma mensagem no WhatsApp. Lá eu vou deixar o grupo aberto, vocês têm o meu contato. Lá no grupo tem o meu número, é só você mandar uma mensagem para mim. Se eu souber, eu respondo. Tá bom? Se eu não souber, eu passo aí para a pastora Luciana, para a pastora Dalila, para a Geni. O pessoal aí é fera, tá? Aí manda a pergunta para adiante. Pastor José, para o Cote, para o Mike, mas a gente dá um retorno, tá bom? Fala, Andréia. O senhor falou ali sobre a expressão da dor, né? Que muitas vezes não é para expressar a dor, para expressar o sentimento. Eu, antes de perder a minha filha e o meu irmão, eu tinha muito este problema, né? De expressar a minha dor de qualquer forma. Mas aí, depois, primeiro da perda da minha filha, o Senhor começou a me ensinar a expressar a dor, porque eu tinha que expressar, né? Que essa é uma dor que não tem como não expressar. E aí o Senhor mostrou para mim que através dela, né, eu consigo me conciliar com Ele, que foi quando eu estava no extremo, antes de eu ir para o psicólogo. Eu estava no extremo. Daí foi uma noite, eu me acordei de madrugada, me sentei aqui na cozinha e disse: Senhor, eu preciso de Ti. Porque esta dor está acabando com o meu coração. E eu não posso morrer, né? Porque por causa da dor a minha pressão subiu e o médico queria até me colocar num hospital para fazer baixar a pressão. E aí aquela noite eu vim e disse: Senhor, cura esta dor, tira esta dor, né? E naquela madrugada assim eu vi que realmente eu tinha que me render ao Senhor, porque eu tinha um problema muito sério de rendimento a Cristo, né? Na hora da dor. Eu achava que eu podia controlar a dor. E aí, naquela madrugada, ele disse para mim: quem controla a tua dor sou eu, né? É de mim que tu precisa.
Então, assim, aquela coisa assim que às vezes as pessoas realmente reprimem, deixam guardada, não dá, porque acaba, eu por experiência própria posso falar, né? Acaba fazendo a carne ficar doente, né? E eu agora sim, sinto vontade de chorar, eu choro, sinto vontade de falar com o Senhor o que eu tenho, o que eu sinto, eu falo. Até porque no último retiro que eu fui agora em fevereiro, ele veio e falou para mim: eu sou o teu Deus, eu tiro a tua dor, eu curo a tua dor. E ao mesmo tempo ele disse: agora chega, porque agora chegou o teu tempo, eu vou tirar a tua dor, vou colocar um bálsamo na tua dor e vou deixar só a saudade, que a única coisa que ele deixa dentro de nós é a saudade, que é para a gente lembrar, né? Eu creio que o Senhor, ele faz coisas para deixar a gente sempre com a mente lembrando que ele é o nosso Deus, né? E naquele dia, né, do retiro, ele disse: eu vou te deixar só com a saudade, agora vai, né? Vai. Então, assim, eu sei que é bastante difícil, porque eu quase entrei numa depressão ano passado, mas o que me deixou, assim, muito, muito feliz é que este Deus que a gente segue, este Deus que a gente busca, ele é real. E ele tira essas coisas de nós, se nós estivermos dispostos, né, a não querer esses sentimentos dentro de nós. E é fantástico, porque desde aquele dia do retiro também, eu sinto vontade de chorar, eu choro, eu tenho vontade de falar as coisas para ele, eu falo. Às vezes eu estou sentada aqui, que é onde eu moro são caminhos rurais, é bem afastado, tem bastante mato, é um lugar muito lindo. Às vezes eu estou sentada lá na frente quando eu posso, e aí eu já começo a falar com ele. Digo: ó, Senhor, assim, 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 não estou gostando, assim, 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 assim. E eis-me aqui, né? E parei com essa bobagem de achar que eu podia resolver na minha força. Tanto é que no dia da morte da minha filha, ele disse: tu não tem poder sobre nada. Quem tem poder sobre tudo sou eu, né? E domingo na igreja, a ministração foi: eu continuo no poder de tudo, no controle de todas as coisas. E aí a gente vê que realmente pode relaxar e ver que ele é um Deus verdadeiro e que só ele pode todas as coisas, né? Então eu tenho aprendido muito, muito com isso, assim. E eu creio que muitas vezes a morte não é para a morte é para a vida, né? E eu estou muito impactada com isso, assim, muito, sabe, pastor? Muito impactada, que eu achei que a morte ia me assolar, ia me assombrar, e não. Eu creio que ele trouxe isso para crescimento, né? E eu estou muito feliz por esse tempo. Amém. Glória a Deus, Andréia. Amém, gente. Vamos despedir aqui. Espero que esteja qualquer coisa, né? Manda mensagem no WhatsApp. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu passo aqui para os pastores, para a pastora Dalila, para a Geni. Vou passando as perguntas, tá bom? Vamos orar em nome de Jesus. Amém? O grupo está aberto aqui, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa ou deixar alguma mensagem, quiser mandar para mim direto, pode mandar. E vamos estar junto aí. Amém, gente? Amém? Pode abrir o microfone, sim, fazer amém, pastor. Amém, Amém, pastor. pastor. Amém, pastor. Deus abençoe, um bom descanso. Amém, pastor. Amém, pastor. Oi, Deus Sheilinha. abençoe. Oi, pastora Lu. Oi, pastor. Pastor, um pouco que você falou aí sobre o coração, hoje a ciência fala de inteligência emocional. Uhum. Você sabe, né? É isso aí, inteligência emocional, que também está na Bíblia. Hoje, Deus está falando comigo isso aí, porque hoje eu já escutei uma ministração sobre isso. Eita! Tem que reforçar. Amém, amém, gente. Amém. Gente, é ótimo. E Deus falou Vamos. tremendamente comigo, pastor, através dessa aula, viu? Quem é que está falando? É Dani, é Dani. Ah, Dani, tá ali, tá. Amém. Amém. Louvado Glória a seja o Deus. Senhor por O Espírito isso. Santo é tremendo, né? É mesmo.
Amém. Deus é tremendo. Vamos Muito orar? obrigada. Vamos orar? Olá, Adriane. Ok. Amém. Eu gostaria de orar. Lourdes, quem gostaria? Tá lá, irmã. Pode orar. Quem? Eu? Uhum. Eu? É. Ai, não. Ô Espírito Santo de Deus, muito obrigada por esta aula maravilhosa. Que o Senhor tem nos acrescentado, nos enchido. Pai, muitas das vezes a gente não se expressa na igreja, mas é que nós podemos. Senhor, muito obrigada, que o Senhor tem nos enchido, tem nos ensinado. Oh, Pai, formamos uma família maravilhosa. Pai, abençoa o servo, capacita o teu servo, Senhor, cada dia mais. Que ele faça esse trabalho lindo de missões aí, que é socorrer as almas angustiadas, aflitas, Pai. O tempo é curto. Muitas das vezes nós ficamos paradas, mas o Senhor quer o teu povo caminhando, socorrendo as almas que estão descendo, Pai, ao abismo. Mas é em teu nome que nós clamamos, Deus, poder. Amém. Deus, muito obrigada, Pai, por esta união. Estamos aqui unidos e eu unido no teu nome, Jesus. Abençoa cada servo teu, a cada servo, capacita cada um, Pai. Amém. No nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Eu só estou Amém. 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 Obrigado, Amém. irmã Lourdes. Deus abençoe. Amém. 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 Tchau. Deus abençoe você. Boa noite. Boa Deus noite. abençoe. Boa noite, bom Boa descanso a noite. todos. Tchau, Lulu. Paz. Tchau, Fiquem com Sheilinha. Deus. Amém. Tchau. Paz do Senhor. Boa Tchau, Peter. noite. Bye. Bless you. Amém. Tchau, pastor. Obrigada, pastor. Foi providencial. Para mim também. Tchau, gente. Boa noite. Bom Boa descanso. noite. Tchau, tchau. Boa noite, bom descanso. Tchau, Feliz Jenny. Páscoa. Beijo. Tchau, tchau. Feliz Páscoa a todos, verdade. É verdade. Deus Tchau, abençoe. gente. Deus Deus abençoe. abençoe a todos. Boa noite. Beijo. Deus Tchau, tchau. abençoe a todos. Boa noite. Amém. Boa noite.